João capítulo 4, versículo 43, a cura do filho de um oficial do rei, e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Não sabemos ao certo se este homem era judeu ou era gentil, ou também não diz exatamente o cargo que ele ocupava, apenas que era um oficial do rei. Mas, qualquer que fosse sua situação nacional ou social, fica bem claro que havia chegado ao fim da linha e precisava desesperadamente da ajuda do Salvador. Chega um ponto que, independente da classe social, da posição social, do status, do poder aquisitivo, tem momentos da vida em que isso fica bem claro que de nada valem. E aí a pessoa, ela vê que realmente só o Salvador, só Deus, só Jesus pode fazer algo por ela. Esse oficial do rei, que como profissional, oficial do rei, o cargo que ocupava, podia-se dizer que ele tinha uma condição bem favorável, tudo ao seu alcance, mas esse tudo não era suficiente para salvar o seu filho. E ele, com certeza, já havia falado de Jesus e ele acreditava em Jesus. Tanto é que ele percorreu uma longa distância para ir ter com Jesus e rogar pelo seu filho que estava à beira da morte, rogando a Jesus que fosse com ele até Cafarnaum para curar seu filho. Ele acreditava que Jesus podia curar seu filho e ele sabia que ele não poderia fazer mais nada, nem ele, nem aqueles que ele conheciam, as pessoas do seu convívio, mas que apenas Jesus poderia fazer algo por ele. Versículo 47. Ouvindo este, oficial do rei, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Esse oficial do rei, ele acreditava em Jesus, que Jesus era capaz de curar seu filho, mas nós podemos observar aí 2 falhas em sua fé, não é verdade? Que Jesus precisava estar lá para curar o menino, e que se Jesus não fosse rápido e o menino morresse durante o caminho, já não teria mais o que fazer. Seria tarde demais. A nossa fé, ela deve ser incondicional, sem condições. Às vezes o problema é a forma como cremos. Colocamos condições, empecilhos. O Senhor precisa estar lá. Se o Senhor não for rápido, ele pode morrer. E se morrer, não tem mais o que fazer. Olha, Jesus ressuscita mortos. Isso já é bem claro. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Não há nada impossível para ele. E a Bíblia já deixou bem claro que Jesus não precisa estar presente para fazer milagre. Jesus não precisa estar diante do enfermo para curá-lo. A Bíblia já deixou isso bem claro. Então nós temos que observar nossa fé para que a nossa fé não tenha falhas, não tenha obstáculos criados por nós, mas simplesmente crermos que Jesus cura, faz o milagre, independente da situação, da circunstância, do espaço, do tempo.
do grau de dificuldade, simplesmente crer que ele é capaz de tudo, e tudo ele pode fazer, e tudo ele pode transformar, e de forma imediata, com apenas um comando de sua palavra, com apenas uma palavra liberada. Como foi aqui também no caso do milagre na vida do oficial do rei, curando o seu filho. Versículo 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus estava chamando a atenção das pessoas para ter cuidado com a fé, de não levar a fé para um lado onde precisa ver sinais, ver milagres, não é? Onde precisa acontecer um show, um evento primeiro, mas simplesmente crer e aprender a ir até Jesus pelo que ele é, não pelo que tem ouvido ele fazer, não pelo que tem visto ele fazer, mas por saber quem ele é, o Salvador, o Criador, o Senhor, o único que pode fazer algo por nós, inclusive nos salvar, nos levar a Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Versículo 49, disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Olha a ansiedade, olha a pressa. A ansiedade, ela atrapalha tudo, filho. Nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, deixar de lado a ansiedade, descansar nele, sabendo que ele é poderoso para fazer qualquer coisa, em qualquer tempo, de qualquer forma, que para ele nunca é tarde. Para ele, o tempo não importa, a dificuldade não importa, o grau, a natureza da coisa não importa. Descansar e esperar nele pacientemente, confiando, descansado. A ansiedade, a pressa atrasa tudo. E quando há ansiedade, Deus vai primeiro trabalhar a ansiedade em nós, Ele vai trabalhar a ansiedade, a impaciência em nós, nos fazendo esperar, para nos treinar, nos ensinar a sermos pacientes, saber esperar e descansar nele, confiar nele, relacionamento de confiança. Quando há confiança, há paciência, não há inquietação. Não é verdade? Versículo 50, disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Está vendo como é simples? Para o homem, Jesus tinha que ir até lá e tinha que ir depressa e rápido. Jesus apenas disse: vai, teu filho vive. E naquele momento é relatado nos versículos seguintes: o menino sarou. E não sarou de forma gradual, como talvez o pai pensasse que o menino ia melhorando aos poucos, mas naquele instante, quando Jesus disse: vai, o teu filho vive, é relatado pelos servos do oficial do rei quando ele chega em casa. Fica bem claro que o menino se recuperou 100% de um momento para o outro. Jesus é bom. Jesus é milagroso. Precisamos crer da forma correta, crer sem duvidar, sem ansiedade. E o homem creu. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Você precisa aprender a crer no que a palavra diz e ficar naquela palavra, na palavra dita, pregada, anunciada a você. O oficial do rei creu naquela palavra e fez o seu caminho de volta para casa. E descendo ele, indo para sua casa, logo saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Olha que notícia maravilhosa, não é verdade? Jesus faz isso, filho. No dia anterior o homem estava desesperado. Teu filho corre risco de morte. No dia seguinte ele ouve: teu filho vive. Por quê? Porque ele foi até Jesus pela fé. Jesus deu a ele uma palavra, ele ficou nela. Ele a recebeu, ele acreditou. Teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que horas se achara melhor. Perguntou a que horas foi isso que meu filho melhorou.
E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Para você ver, né? O oficial do rei, ele foi embora no dia seguinte, não voltou para casa no mesmo dia, escolheu não viajar à noite por ser perigoso, mas ficou paciente ali na Galiléia, pois creu. Descansou naquela palavra do Senhor e na sua fé ela sabia. Se Jesus disse que meu filho está são, sarou, então eu vou passar aqui a noite e amanhã eu vou de volta para minha casa, em segurança. Olha a fé do oficial. Descansou na palavra, creu naquela palavra. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. O oficial creu em Jesus e aquele testemunho levou toda a casa dele a crer em Jesus. A fé deste homem fez com que toda a casa dele cresce também em Jesus. Crê em Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê em Jesus e você vai levar toda a sua casa a crer nele também. Jesus fez este segundo milagre quando ia de Judeia para a Galiléia. Deus abençoe na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.